irmãos? Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 9. E o nosso tema é a bondade divina e a regra de ouro. O nosso texto do dia, que está em Lucas 6:31, diz assim: E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazeres vós também. Então, nós queremos que as pessoas sejam bondosas conosco. Nós queremos coisas boas. Então, meus irmãos, nós temos que fazer da mesma forma. Nós temos que também fazer coisas boas para outras pessoas. A nossa síntese: a bondade divina é infinitamente maior que a que os homens demonstram aos seus filhos. Mesmo assim, somos ensinados a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Então, meus irmãos, nós somos ensinados a fazermos às outras pessoas aquilo que nós gostaríamos que as pessoas fizessem para nós. Mas será que verdadeiramente nós estamos fazendo para as outras pessoas aquilo que nós gostaríamos que as pessoas fizessem para nós? O nosso texto bíblico que está em Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei isso também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então nós vemos aqui, se Deus, o Todo-Poderoso, das boas coisas, se nós vemos, meus irmãos, que no mundo natural nós pedimos algo para o Pai nos dá, nosso Pai carnal, imagine o nosso Pai celestial. Quão bom o nosso Pai celestial ele não é para conosco. A nossa introdução. Os 6 versículos da lição de hoje encerram grandes ensinamentos. Os primeiros 5 retomam verdades que já foram implicitamente trabalhadas na oração do Pai Nosso e também nas orientações gerais sobre o ato de orar. O mestre retoma igualmente os ensinos acerca da ansiedade pela vida. Entretanto, em relação a este último aspecto do discipulado, Cristo instrui primeiramente em detalhes e agora coloca de forma implícita e em forma de orientação a respeito da frequência com que se deve orar. A confiança no Pai é ensinada com base na própria bondade humana, que, como se sabe, é limitadíssima. Finalmente, um dos textos mais populares e que é repetido até mesmo por pessoas que não creem em Deus, a regra de ouro é apresentada pelo Mestre como síntese da lei. Nosso versículo 12: Porque tudo aquilo que vós quereis que os homens os façam, fazeres vós também, porque essa é a lei e os profetas. Irmãos, nós vemos aqui que até está fazendo menção das outras lições, das outras aulas, porém nós vemos que a regra de ouro para todos. Nós vemos que os homens praticam isso, fazem o bem para os outros, são gentis, é claro, tem pessoas de todo tipo, porém, de uma certa forma, as pessoas colocam isso em prática, e cabe a nós, como crentes em Jesus, nós temos isso não como regra, assim, vamos dizer, como um modelo de vida, como uma coisa natural para conosco agirmos dessa forma. Pedir, buscar e bater. A vida orante. É preciso ter uma mente que o mestre dirige-se aos seus discípulos e que eles são judeus. É acerca da justiça do reino que ele está a ensinar. Sendo assim, como a abnegação e a confiança são pré-requisitos indispensáveis aos que atenderem ao chamado de Jesus. O mestre instrui agora acerca da vida orante, ou seja, da adoção de um estilo de vida que tem a oração como uma constante. Irmãos, se nós estivermos verdadeiramente em constante oração, buscando a Deus, falando com Deus, sinceridade para com Deus, irmãos, adotar um estilo de vida qual nós vamos ser mais gentis, ou vamos ser gentis com outras pessoas, vamos desejar para outra pessoa aquilo que nós desejamos para nós. Isso, meus irmãos, vai mudar naturalmente. Quando nós oramos, falamos com Deus e adotamos esta prática de vida para nós, nada vai ficar tão difícil para nós colocarmos em prática. Mas para isso, nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos colocou para nós fazermos.
ter uma regra de vida. A gente fala às vezes regra de vida, mas eu creio, meus irmãos, que poderia melhorar um pouquinho mais. Isso deveria ser uma coisa natural do crente, um pensamento natural do crente, um estilo de vida natural do crente, só desejar ao próximo aquilo que deseja para si. O 2, pedir, buscai e batei. Através de 3 verbos, o mestre ensina acerca da constância do estilo de vida do discípulo no que diz respeito à oração. Pedir, buscai e batei. Meus irmãos, nós vemos aqui, está falando de pedir, de buscar e de bater, ou seja, de a insistência, de pedir, né, porque lembramos que o Senhor é o Deus que nos atende, de buscar no caso, sabendo que se nós formos a ter, nós formos ser recompensados, e de bater, ou seja, nós sermos insistentes naquilo que nós desejamos acerca do Senhor. Então veja que tem que haver uma insistência da nossa parte em algumas áreas. Às vezes, claro, não é da vontade de Deus e nós nos equivocamos pedindo para Deus aquilo que não vai ser bom para nós. Então nós vemos, meus irmãos, que Deus ele cuida de nós, ele abençoa a nossa vida, ele nos ajuda, ele nos instrui, ele está conosco. Porém, cabe a nós entendermos de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma clara, o que exatamente o Senhor quer para nós. Porque a gente fica insistindo numa coisa que não é aquela vontade, não é essa a vontade de Deus para a sua vida. Então veja que o Senhor ele cuida de nós, ele tem prazer em nos abençoar, prazer em nos ajudar, prazer em nos conduzir às mais ricas bênçãos do seu reino. E aqui numa parte aqui, portanto, precisa contar com tal confiança. Então, a partir do momento que nós fazemos a vontade de Deus e colocamos a nossa vida diante de Deus e pedimos para o Senhor, faça a sua vontade, como nós estudamos na lição retrasada, nós vemos, meus irmãos, que nós temos que ter confiança para saber que aquilo que o Senhor Jesus vai nos dar é o melhor, é aquilo que vai nos ajudar, é aquilo que vai nos abençoar, é aquilo que verdadeiramente vai acrescentar na nossa vida. Receber, encontrar e abrir. Quem tomou a decisão de pedir, buscar e bater, tem do mestre a confiança que aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Adotar esse estilo de vida orante significa manter-se em um estado de perpétuo reconhecimento. Não é algo que deve se apresentar apenas em momentos de dificuldades, que atinge a todos indistintamente. Comportar-se dessa maneira significa reconhecer total dependência que temos do Criador. Ou seja, não é só quando nós estamos em dificuldades, situações difíceis, que nós devemos lembrar que o Senhor cuida de nós, que o Senhor é todo-poderoso e que Ele está a nos abençoar e nos ajudar nas áreas da nossa vida quando nós estamos em dificuldades. Não, irmãos, nós podemos colocar isso em prática também quando nós estamos, vamos dizer assim, aos nossos olhos bem, tranquilos, tudo está tudo bem, as coisas estão caminhando maravilhosamente bem, ou razoavelmente bem, mas as coisas estão caminhando. Mas nós temos que fazer isso todos os dias. Tem que ser um estilo de vida para nós andarmos em sinceridade para com o Senhor. Pedir, buscar, bater, sempre estar buscando algo do reino dos céus. Porque na terra, quando a gente chega em determinado patamar, alguns não, que às vezes a gente vê que chega em determinado patamar financeiro, fica, não, aqui para mim tá bom. Outros não, sempre querem mais, sempre querem mais. Porém, no reino dos céus tem que ser assim, nós temos que sempre querer mais do reino dos céus. Não digo no mundo financeiro, mas no reino dos céus nós temos que ter sempre o desejo de querer mais do Senhor, de querer mais a sua presença, de querer mais a tua palavra, de nos interagirmos mais com Deus. E aqui tem um pense aqui. Com os afazeres da vida envolvendo envolvimento online, quase que 24 horas você acha possível adotar um estilo de vida orante? Irmãos, é difícil. No caso, nos dias de hoje, nós temos várias situações que nos tiram, vamos dizer assim, a atenção acerca das coisas de Deus, acerca de ter uma vida regrada na presença de Deus. Mas você vai dizer, mas espera aí, irmão, não, é difícil. É difícil pelo fato de nós termos várias possibilidades e oportunidades. Hoje, as pessoas só ficam sem fazer nada, às vezes não tem mais criatividade se ficar sem internet. Porém, recorre à televisão, recorre a alguma coisa, mas sempre alguma coisa, vamos dizer assim,
que seja tecnologia. Ninguém mais tem aquela criatividade de brincar, de discutir, de conversar, de bater um papo. Ninguém tem mais essa intimidade. As pessoas vivem em volta de tecnologias. E isso, meus irmãos, com certeza tem atrapalhado muitos na comunhão com Deus. E aqueles que têm comunhão com Deus têm diminuído a sua frequência de falar com Deus pelo fato tantas essas facilidades que nós temos de interagirmos com o mundo, com as notícias, com muitas coisas. A bondade divina e a maldade humana, o amor paternal e humano. Em continuidade ao seu ensino acerca do estilo de vida orante, o mestre agora evoca figura paterna para demonstrar o quanto se pode confiar em Deus. Qual pai, em sã consciência, ao pedido de alimento do filho, lhe dará uma pedra? O pedido de peixe lhe dará uma serpente. Evidentemente que os dois elementos aqui colocados para exemplificar os cuidados paternais, pão e peixe, são típicos da sociedade daquela época. No entanto, a mensagem é clara: salvo os comportamentos patológicos que existem, qualquer pai em condições normais cuida do filho e quer o melhor para ele. Então aqui, como nós vemos que estava dando um exemplo acerca do pão e do peixe, que eram alimentos daquela época, mas hoje a gente poderia acrescentar várias coisas. O pai, ele tem prazer em abençoar o seu filho, em dar o melhor para o seu filho, em ver a felicidade do seu filho. O Senhor, ele tem prazer em ver a nossa felicidade, mas nós, meus irmãos, quando a gente, principalmente nós que temos filhos pequenos, você nunca vai dar algo para a criança, mesmo que ela for ficar feliz, radiante, algo que vai prejudicar ela, ou até mesmo quem já tem filho adolescente, vai dar algo que vai prejudicar o seu filho, mas você tem aquele algo, você pode dar aquele algo para o seu filho, e você sabe, se você der para ele aquilo, vai prejudicar ele a vida dele. Então aí mesmo você tendo condições de dar, você não dá. É a mesma coisa Deus para conosco. Deus, ele tem condições de dar tudo para nós, mas ele vê a nossa situação, a nossa vida, o nosso jeito de ser, ou até mesmo a nossa estrutura, ele acaba não nos dando, porque ele sabe que se ele nos der, nós vamos nos prejudicar. Então ele dá sempre uma medida para nós, ao qual vai sempre acrescentando na nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual. O 2. A maldade inata do ser humano. Apesar de este não ser o propósito do ensino do mestre, ele reitera uma doutrina cara de fé cristã, que é o fato de a humanidade ser pecadora por natureza, ou seja, os atos de bondade que somos capazes de exercer não nos tornam bons, pois somos maus. Ou seja, se Deus está fazendo algo conosco, ou se nós estamos exercendo alguma coisa para o nosso próximo, isso não quer dizer que nós somos bonzinhos, legais, olha, que irmão mais gente boa, esse aí é ponta firme. Não, isso só demonstra que nós somos servos de Deus, somos pecadores. Nós fazemos alguma coisa para alguém, fazemos alguma coisa para alguma pessoa, só demonstra, meus irmãos, que nós somos totalmente dependentes de Deus. E agora nós estamos fazendo algo por aquela pessoa, mas em algum momento alguém fez algo por nós. Então nós vemos aqui que isso não quer dizer se nós vamos nos tornar pessoas boas ou pessoas más. Não. Circunstâncias da vida, situações a qual nós vivemos, isso, meus irmãos, vai dizer verdadeiramente se realmente nós desejamos a presença de Deus. Por quê? Porque quando nós fazemos alguma coisa boa para alguém, não é para nossa glória, nunca tem que ser para nossa glória, nunca tem que ser para nós, tem que ser para a honra e toda a glória tem que ser dada ao nome do Senhor. Essa tem que ser a nossa regra de fé, isso tem que ser a nossa adoção acerca do nosso estilo de vida, como nós falamos no começo. Sempre dar glória a Deus. Por quê? Porque, meus irmãos, eu vou ler de novo, ou seja, os atos de bondade que somos capazes de exercer não nos tornam bons, pois somos maus. Ou seja, nós fazemos tantas coisas boas, nós podemos querer fazer tantas coisas boas, mas em outras áreas da nossa vida, nós somos maus. Nós temos dificuldades, situações que a gente passa. Então nunca ache, nunca pense que você ou nós somos os maiorais. Na verdade, meus irmãos, nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes do Mestre. Ele é dono de tudo. Ele que pode fazer
todas as coisas, bendito seja o teu nome. O 3 aqui, infinita bondade divina. A capacidade humana de praticar um ato de bondade ante a necessidade do filho, a despeito de o ser humano ser mau, faz com que Jesus tome tal situação como referência para exemplificar a infinita bondade do Pai. Irmãos, o homem, claro, o homem pode ser, tomar uma atitude bondosa, fazer algo por alguém, ser, vamos dizer assim, legal com alguém, mas o bom mesmo é Deus. É Deus que é poderoso. É Deus que nos ajuda a nós fazermos algo para as outras pessoas ou pelas outras pessoas. Dessa forma, a pergunta do versículo 11 é retórica, pois é claro que Deus é indiscutivelmente mais digno de nossa confiança, pois Ele é bom para todos, independentemente das circunstâncias. Então, meus irmãos, não depende, independentemente das situações a qual nós vivemos, o bom é Deus, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos abençoa. Nós, meus irmãos, nós não somos nada. Nós somos usados por Deus para... Se nós estamos fazendo algo por alguém, algo para beneficiar alguma pessoa, nós estamos sendo usados por Deus para fazer. Porque se muitas das vezes a gente fosse agir da nossa consciência, nós não agiríamos assim, de tão boa vontade. Por quê? Aí você vai dizer, mas irmão, mas muitas pessoas fazem bondade com as outras. Claro, mas na sua grande maioria. Não vou dizer todas, mas na sua grande maioria, as pessoas fazem bondade com as outras para demonstrar que são bonzinhos, que são legais, que que se compadece da necessidade do próximo, mas sempre para mostrar uma qualidade sua, quando no entanto, quem tem que aparecer é Deus. Fala assim, não fosse o Senhor me dar condições, eu jamais poderia ter feito isso a você. O ponto importante, o discípulo não é como os pagãos que não possuem entendimento algum sobre Deus. Por isso seus pedidos precisam ser conscientes e nunca individualistas e egoístas. Irmãos, nós temos que pedir algo para Deus, nunca para nós mesmos, para beneficiar apenas nós. Claro, nós queremos bênçãos espirituais, não somente para beneficiar a nós. Nós temos que pedir algo para Deus, para que tanto nós, claro, mas principalmente outras pessoas possam ser alcançadas. Uma bênção financeira, para que a nossa família possa ser alcançada, a igreja a qual nós fazemos parte, nós podemos ter uma condição melhor de ajudar a congregação aonde nós congregamos. Então nunca nós temos que achar que nós temos que pedir algo para nós se sobressair, para ser benefício apenas nosso. Porque tudo que nós temos, o benefício nunca é só nosso. Outras pessoas se beneficiam mais das coisas que nós temos do que às vezes nós mesmos. Então, meus irmãos, nós temos que pedir algo para Deus para que venha alcançar outras pessoas, venha ajudar outras pessoas e que outras pessoas venham a ser abençoadas por Deus. A regra de ouro e a completude da lei. A regra de ouro. Conhecida até mesmo de alguma forma por pessoas que não leem a Bíblia, a regra de ouro consiste em um ditado em que, em sua forma negativa, não faça aos outros o que não queres que façam a ti. Era muito difundida no mundo antigo. Alguns autores defendem ser ela, em sua forma positiva, uma criação de Jesus. Entretanto, pesquisas realizadas no campo da literatura greco-romana e rabínica demonstram sua existência em outros lugares e cultura. Irmãos, as culturas, ou até mesmo outras religiões, praticam isso. Não faça aos outros aquilo que você não quer que seja feito a você. Então isso é regra em provérbios, até provérbios populares, em uma linguagem popular. As pessoas usam esse tipo de linguagem, até mesmo acrescentando alguma coisa ou mudando algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. Então isso tem que ser uma regra para nós, principalmente nós que professamos a fé em Jesus. A novidade da regra de ouro em Jesus. Como qualquer ditado que, devido ao seu uso popular, tende a se tornar um chavão desgastado e raramente praticado, Jesus surpreende ao relacionar a regra de ouro àquilo que era o mais caro aos judeus, as escrituras veterotestamentárias. Nesse sentido, uma vez mais, o mestre demonstra que não veio para pisar na lei, e sim dar-lhe pleno sentido e cumprimento. Então Jesus, ele não veio desfazer da lei. Ele não veio desfazer de tudo aquilo que Deus tinha revelado para Moisés. Não. Ele veio para cumprir a lei
por nós. O homem em si, o homem no natural, ele não consegue cumprir a lei porque ele é pecador. Mas Deus criou alguma lei para o homem não conseguir seguir. Irmãos, às vezes, ou todas elas, nós acertamos numa coisa e acabamos errando em outra. Porém, o Senhor nos ajuda todas as vezes que nós queremos a sua presença. Nós temos que desejar a presença de Deus, temos que buscar a presença de Deus, temos que fazer a vontade de Deus. Essa tem que ser a regra para a nossa vida. Mas ele aqui demonstra que o quê? Que o Senhor, ele não veio para desfazer todos aqueles benefícios que as pessoas tinham através da lei de Moisés. Não, ele veio cumprir tudo aquilo, veio fazer a vontade de Deus nessa terra e cabe a nós também fazermos a vontade de Deus nesta terra. O 3, a lei e os profetas. Nós vemos aqui, meus irmãos, que os profetas, quando fala a lei e os profetas, eles profetizaram muitas coisas, chamaram a atenção do povo, chamou o povo ao arrependimento, chamou o povo a se consertar diante de Deus. Nós vemos que muitas pessoas não deram ouvidos, não quiseram saber, não quiseram atender ao chamado do Senhor. Leia os profetas, sendo a mente judias disputadas por várias escolas rabínicas, e estas monopolizadas do Antigo Testamento, não é difícil entender a revolução que foi afirmar que toda discussão teórica em torno de minúcias da lei de nada valiam, mas sim o agir em amor, o fazer, praticar e realizar aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Esta sim era uma atitude que significava viver integralmente e que ensinava a lei e os profetas. Então, se Deus não veio, Jesus não veio a essa terra para contrariar, para tirar aquilo que os profetas profetizaram e aquilo que Deus tinha revelado para Moisés. Não, o Senhor veio cumprir tudo aquilo que foi estabelecido para ele cumprir. A nossa conclusão. Pedir, buscar e bater são atitudes que indicam reconhecimento de que se está necessitado e de que há falta de algo e de que há falta de algo, o apelo se dirige a quem a prioriza. Acreditamos que no propício ele é benevolente, posto que confiamos que irá nos atender. Outro grande ensinamento do Senhor é que fazer aos outros primeiros o que gostaríamos que fosse feito a nós. É o que de fato significa cumprir o que está na lei e nos profetas. Para o judeu, esse é maior de seus anseios, objetivos, mas para os discípulos, sua justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Logo deve ter algo mais profundo, e Jesus revela isso. Aqui está uma passagem, João 13:34. Então nós vemos, meus irmãos, que a palavra de Deus, aquilo que é da vontade de Deus, ela tem que se revelar a nós. Nós temos que ser a revelação da presença de Deus para que o mundo possa ver a diferença. E se nós não, vamos dizer assim, não temos um estilo de vida pautado na palavra, pautado naquilo que o Senhor nos ajuda, ou no caso, nos instrui a fazer, fica difícil para nós. Fica difícil para as pessoas verem o próprio Senhor na nossa vida. Se nós, meus irmãos, ficarmos desejando mal para as pessoas, desejamos que as pessoas morram ou aconteçam atrocidades ou tragédias na vida das pessoas, meus irmãos, é difícil também nós falarmos depois que nós somos crentes. Por isso que o Senhor Jesus disse aqui, está falando, aquilo que você não quer para o outro, aquilo que você não quer para você mesmo, não deseje para outra pessoa. Deseje aquilo que você quer, deseje para o outro aquilo que você quer para você mesmo. E que Deus nos ajude a nós como colocarmos isso em prática. Porque isso é importante para nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, para nós agradarmos e agradecermos ao Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E também, meus irmãos, agora eu tenho um contato ali. Quem gostaria, quem quisesse me convidar para uma mensagem, para um ensinamento, está ali o meu contato embaixo ali no negócio ali do YouTube, no vídeo, está ali meu contato do WhatsApp e o meu celular. Que Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz, em nome de Jesus.